Dando continuidade ao projeto Os Venenos de Agatha Christie, hoje nós conversamos sobre um livro não tão conhecido, mas que tem um título ao mesmo tempo bem enigmático e chamativo: Cipreste Triste. Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Livros e Books e a mais um vídeo do projeto Os Venenos de Agatha Christie, que eu estou fazendo no decorrer desse ano, lendo a cada mês uma das obras da Rainha do Crime mencionadas nesse livro aqui, o Dicionário Agatha Christie de Venenos, da química Catherine Harkup, que é publicado pela Dark Side, e no qual são analisados alguns dos venenos utilizados pela Agatha Christie em suas obras. O livro é organizado como um dicionário, né, como o próprio nome diz, e em cada capítulo a autora analisa uma substância venenosa, fala sobre a sua composição química, como foi descoberta e utilizada ao longo da história, conta casos reais de envenenamento envolvendo a substância e, por fim, cita um livro em que a Agatha Christie usou aquele veneno e se a forma de aplicação e ação dele, né, como aparecem no livro da Agatha, corresponde à realidade. Esse já é o penúltimo vídeo do projeto, mas se você estiver chegando agora, não se preocupe, porque na caixa de descrição do vídeo eu deixo os links tanto para o vídeo de apresentação quanto para a playlist com todos os vídeos do projeto. É só dar uma conferida lá. E o nosso livro da vez é esse aqui, Cipreste Triste, né, que está aparecendo aqui ao lado na edição da LPM, mas não foi nessa edição que eu li, e sim nesse calhamação aqui, 4 casos clássicos de Poirot, que foi um presente que eu recebi da querida Bá, do canal Os Livros e Filmes da Bá, que, para quem não conhece, tem um conteúdo maravilhoso, né, bem original, porque o foco dela são obras mais antigas, né, tanto livros quanto filmes, principalmente de suspense e terror. Obras mais antigas e fora de circulação, que raramente aparecem em outros canais. Então, se vocês não conhecem, deem uma boa olhada que com certeza irão encontrar muito material interessante. Então, mais uma vez, Bá, deixo aqui o meu agradecimento por esse presentaço. E um outro agradecimento de todo o meu coração vai para a Lê Docena, do infelizmente extinto canal Portão Literário, que é uma grande fã da Agatha, e é graças a ela que esse projeto está acontecendo, porque foi ela que me presenteou com o Dicionário de Venenos. Então, minha querida amiga, né, se você estiver assistindo, mais uma vez o meu muito obrigado. Se você se interessar por esses livros, na caixa de descrição você encontrará os links para aquisição no site da Amazon. E para quem ainda não sabe, né, qualquer compra feita utilizando um desses links, né, não precisa ser de livros, gera uma pequena comissão que eu repasso integralmente para um projeto ou instituição social. Então a ajuda de vocês nesse sentido é bem importante, ok? Cipreste Triste foi publicado pela primeira vez no Reino Unido em 1940 e, embora não seja normalmente lembrado entre as obras mais famosas da autora, ele tem algumas características bem distintas, especialmente o fato de se passar em grande parte em um tribunal, o que é bastante comum na obra da Agatha. Na verdade, ela já havia escrito antes o Testemunha de Acusação, né, que virou um filme muito famoso. Né? Quem não conhece, dê uma olhada no meu vídeo, né? O link está aparecendo aqui nos cards. Só que Testemunha de Acusação era um conto / peça de teatro. Então, Cipreste Triste é o primeiro romance, né, nessa ambientação, além de ser protagonizado pelo Hercule Poirot, né, o famoso detetive criado pela Agatha. E esse título, que é curioso, vem de uma citação da peça Noite de Reis, do Shakespeare, em que ele se refere, faz uma analogia aí com as tábuas do caixão. Vamos rápido, morte, se apresse, deito em tábuas de triste cipreste. Vai-te embora, sopro de vida meu,
pois matou-me uma donzela linda e cruel. E esse livro também é diferente, porque ele é narrado de uma perspectiva mais psicológica, né? Com muitas passagens mostrando pensamentos dos personagens. Quase chegam em alguns momentos a ser um fluxo de consciência. E esse é considerado pelos especialistas na obra da autora como o livro em que ela mais detalhou esse aspecto psicológico, né? Especialmente na personagem Elinor Carlisle. E por fim, apesar de ser um livro com o Poirot, ele fica bem em segundo plano, né? Claro que é ele que soluciona o caso, mas de uma forma mais indireta, né? Mais nos bastidores. Mas não pense que, por causa dessas diferenças, né, esse seja um romance que foge do que conhecemos, do que nós amamos nos livros da Agatha. A escrita, né, fluida, envolvente, né, juntamente com aquela trama, né, típica da autora, mantém o nosso interesse e agrada bastante, né, o leitor. Aliás, nesses projetos sobre a Agatha, eu tenho conhecido algumas obras fantásticas que quase não são faladas, mas que eu colocaria entre as melhores da autora. Até mais do que livros consagrados, como o Expresso do Oriente, por exemplo, que eu, né, opinião particular, acho um livro bastante superestimado. E Se Preste Triste começa com um breve prólogo, né, no tribunal, em que uma jovem, a Elinor Carlisle, está sendo julgada por assassinato de uma outra moça, a Mary Gerard. Julgamento, né, esse que está sendo observado com interesse pelo Hercule Poirot. Enquanto ela aguarda no banco dos réus, a Elinor revisita mentalmente os fatos que a colocaram ali. E depois disso, o livro se divide em 3 partes. Na primeira, nós acompanhamos essas lembranças da Elinor. A Elinor e o seu primo Rod são os únicos parentes da Laura Wellman. É uma senhora riquíssima, né, que está inválida após sofrer um derrame. Os dois estão noivos, porque eles são primos, né, apenas por parentesco, né? A Elinor é sobrinha legítima da senhora, mas o Rod é sobrinho do falecido marido da senhora Wellman. E certo dia, eles recebem uma carta anônima, né, mal escrita, alertando para que eles abram os olhos porque alguém estaria manipulando a tia Laura para passar a perna neles em relação à herança. E essa ameaça faz, então, com que eles vão até a mansão para averiguar a situação. E os primos suspeitam que a pessoa a quem a carta se refere seja a Mary Gerard, né, que é filha de um caseiro da propriedade, cresceu junto com eles dois, com a Elinor e o Rod, e a quem a tia Laura era muito afeiçoada, inclusive custeando estudos no exterior para ela. E por conta da Mary ter passado um tempo no exterior, eles já não se viam há algum tempo, né, já não tinham mais aquela proximidade de criança. Mas eles sabiam que a Mary, desde que tinha voltado, né, estava sempre presente, ajudando as enfermeiras nos cuidados com a tia doente. Então era bem provável, né, que a tia quisesse deixar alguma coisa para a garota no seu testamento. A questão é que ninguém realmente acreditava que a Mary pudesse fazer algum tipo de manipulação da tia, né, nesse sentido. Isso simplesmente não batia com a personalidade dela. Mas acontece que durante essa visita, a tia Laura sofre um novo ataque e acaba falecendo. E aí, para surpresa geral, descobrem que ela não tinha feito um testamento. Então, automaticamente, tudo vai para Elinor, que é a parente mais próxima. Mas é aqui que a situação começa a complicar. A pedido da tia, a Elinor distribui gratificações entre os empregados e as enfermeiras e dá uma generosa quantia para Mary, uma quantia suficiente, né, para permitir que ela continue seus estudos e se estabeleça na vida.
Porém, o que a Elinor não esperava era que o Rod se apaixonasse perdidamente pela Mary. Então os dois acabam brigando e rompendo o noivado. E alguns dias depois, enquanto arrumavam as coisas da falecida, a Mary morre depois de ter comido um sanduíche preparado pela Elinor. A moça tinha sido envenenada com uma dose excessiva de morfina. E as provas, contra a Elinor são bastante evidentes. Porque além da presença de uma enfermeira, que estava ajudando as duas e testemunhou a ingestão do sanduíche e a morte da Mary, ninguém mais tinha motivos ou oportunidade para querer a Mary morta, já que ali na cidadezinha ela era muito querida. Para piorar, a Elinor ainda tinha feito um comentário no mercado sobre o perigo de se comer patê de peixe, e morrer intoxicado. E deixado escapar também que desejara a morte da Mary por conta do rompimento do seu noivado. Então tá tudo ali indicando, que ela é a autora do crime. Mas agora, depois da morte, ela não assumiu, mas ela também não negou a autoria do crime, porque ela ficou ali meio que em estado de choque. Mas isso foi interpretado pela polícia como frieza. Então é claro que essa atitude pesa bastante contra ela. Enfim, a condenação da Elinor é praticamente certa, e como nessa época ainda existia pena de morte na Inglaterra, o destino da Elinor será provavelmente a forca. E a única pessoa que sai em defesa da Elinor é o médico da tia, o Dr. Peter Lord, porque ele se apaixonou pela Elinor e, cego ali pela paixão, mesmo contra todas essas evidências, ele se recusa a acreditar que ela seja assassina. Então ele procura a ajuda da única pessoa no mundo que, no julgamento dele, poderia salvar a Elinor, o detetive Hercule Poirot. Só que até mesmo o Poirot duvida da inocência da Elinor. Então ele avisa ao Dr. Lord que a sua investigação poderá piorar ainda mais a situação dela, porque ele pode descobrir mais evidências ainda contra ela. Mas o Dr. Lord insiste, o Poirot assume o caso, e aí nós entramos na segunda parte do livro, que justamente mostra a investigação do Poirot. E é claro que o detetive não deixará pedra sobre pedra até descobrir a verdade, deixando todo mundo ali, a polícia, os demais personagens e, claro, nós mesmos, estarrecidos com a sua capacidade de raciocínio e dedução. E nesse processo de investigação, o Poirot irá descobrir várias pistas negligenciadas, aparentemente sem nada a ver com o caso, como a tal da carta anônima, o desaparecimento de uma ampola de morfina da maleta de uma das enfermeiras da tia, fotos reveladoras de passados comprometedores e até mesmo ferimentos causados por espinhos de roseira. E pior, ele descobre que a tia Laura também havia sido envenenada por morfina antes que pudesse fazer o seu testamento. Mas, além dessas pistas materiais, o que realmente instiga o detetive são as questões pessoais de cada um. Será que o carinho que a Mary demonstrava pela tia Laura era genuíno ou ela não passaria de uma interesseira? O Rod e a Elinor são mesmo tão desapegados à fortuna da tia quanto parecem? Por que o pai da Mary a odeia tanto? Quem poderia ter tirado o frasco de morfina da maleta da enfermeira? Então são várias questões e o Poirot descobre que todos ali têm alguma coisa a esconder, vai juntando os fios, acaba solucionando o caso e é o seu testemunho no tribunal, onde acontece a terceira parte do livro, que enfim sela o destino da Elinor, que é óbvio que eu não vou contar qual é.
E, na minha opinião, né, esse é um livro da Agatha que merece ser mais conhecido. Inclusive, eu acho que seria uma ótima opção para quem nunca leu Agatha Christie. Porque é um livro que contém todos os elementos característicos da sua obra, traz o Poirot como investigador, mas sem focar demasiadamente nele. Não tem tantas personagens quanto outros livros, né? Algo que em alguns livros complica até mesmo a leitura, porque eles acabam ficando muito parecidos. Tem uma trama complexa, mas bem no ponto, né? Ela não é óbvia, mas ao mesmo tempo é difícil o suficiente para se elucidar, né? Eu, mais uma vez, não cheguei nem perto de descobrir a solução do caso. E é também uma obra, né, na qual o mistério envolvendo a identidade do criminoso não é tão importante, e sim as motivações dele. Eu achei uma trama bem engenhosa, eu gostei de como as pistas foram sendo reveladas, né, culminando com a decisiva atuação do Poirot no tribunal. E, curiosamente, esse livro foi escrito naquela fase em que a autora estava meio que ficando de mal com Poirot. Ela mesma declarou que sempre teve a sensação de que havia algo errado com esse livro e que mais tarde, relendo, né, descobriu que era a presença do Poirot, que o livro teria ficado melhor sem ele. Então, talvez, né, por ser um livro menos conhecido da autora, ele também tem poucas adaptações. A mais marcante é de 2003, né, o segundo episódio da 9ª temporada da série Poirot. E, no geral, é uma adaptação bem fiel, mas tem suas alterações, bem pequenas, com exceção de uma cena, né, na qual há uma tentativa de assassinato do próprio Poirot, né, que não tem no livro. Inclusive, o Poirot aqui no filme aparece bem antes, né, do que do livro. Antes até da morte da tia Laura. Provavelmente porque a série é sobre ele. Então, nada mais natural, né, que ele tenha um destaque maior. Um detalhe que eu não gostei nessa adaptação foi da atriz que interpreta a Elinor. Eu achei bem ruinzinha, né? Ela não conseguiu me passar a menor credibilidade ou emoção. Mas, por outro lado, o Poirot do David Suchet é sempre um deleite de assistir. É sem a menor dúvida o Poirot, né, tal e qual a gente imagina quando lê os livros. É perfeito. Tem uma cena em que ele tenta diferenciar patê de salmão de patê de camarão, que é hilária. E aí vamos ver aqui o que diz o dicionário de venenos sobre o cipreste triste. Está aqui, né, a partir da página 206, no capítulo O de ópio. O ópio, ele é um veneno extraído da papoula, né, é conhecido pela humanidade desde a antiguidade. Há menções a seu uso em papiros egípcios, né, documentos sumérios. E ao longo dos séculos foi uma substância que aliviou os sofrimentos de muita gente, mas também trouxe, né, muita dor, né, causando inclusive guerras. Seu uso é extremamente viciante, né, ao ponto do usuário não pensar em outra coisa, esquece até mesmo de se alimentar ou manter a higiene, e aí se colocam, né, naquele estado deplorável e humilhante que todo mundo conhece, né, principalmente quem mora em cidades grandes. Mas durante muito tempo, o uso dessa substância foi absolutamente normal. Grandes personalidades utilizavam o ópio regularmente, como a esposa do Abraham Lincoln e até a Rainha Vitória. E o ópio era passado inclusive na gengiva dos bebês para aliviar o incômodo do nascimento dos dentes. E na Inglaterra do século XIX, o láudano, que era uma mistura de ópio e álcool,
né, que a gente encontra mencionado em muitos livros da época, fazia parte da vida cotidiana da mesma forma que o cigarro, o álcool ou os analgésicos de hoje. Podia ser comprado sem dificuldade em qualquer farmácia. Um livro em que o Láudano tem um papel bem importante é o excelente A Pedra da Lua, do Wilkie Collins, que também era um usuário frequente da substância por conta das fortes dores que ele sentia durante as crises de gota. A Pedra da Lua é um livro fantástico, é muito divertido. Deixo aqui a indicação, né, principalmente para quem gosta da Agatha, porque é também um livro de mistério policial. Então, se quiser saber mais, o link para o meu vídeo sobre ele está aparecendo aqui em cima e na caixa de descrição. E o ópio, né, nas mais variadas formas, ele aparece em vários livros da Agatha. Ele causa a morte de 9 personagens, né, 2 delas aqui em Se Preste Triste, que são provocadas por uma dose excessiva de morfina, que é um poderoso analgésico extraído do ópio. O ópio ele contém cerca de 50 substâncias diferentes, mas só 2 têm uso farmacêutico, a morfina e a codeína, que a gente encontra aí em qualquer xarope para tosse. A questão é que o ópio ele tem uma metabolização extremamente rápida no nosso organismo, né, se for ingerido. Então ele não fica tempo suficiente no corpo para causar algum efeito alucinógeno ou viciante. Então, os usuários sempre procuraram ampliar os efeitos da substância utilizando outras formas de introduzi-lo no corpo. Começaram, né, inalando, né, o que deu origem às famosas casas de ópio, que também aparecem em vários livros, né, sempre em cenas bem deprimentes. Até o Sherlock Holmes chegou a frequentar esses locais durante suas investigações. E o livro que eu estou lendo no momento, né, O Mistério de Edwin Drood, do Dickens, também já começa num desses estabelecimentos, que eram bem comuns, né, principalmente nos portos, até que viraram um problema de saúde pública e foram proibidos. E a morfina ela foi isolada do ópio no início do século XIX por um químico alemão, que testou a substância nele mesmo e dormiu 24 horas. Por isso, batizou a substância de morfina, né, por causa do Morfeu, que é o deus grego do sono. E a partir daí ela passou a ser amplamente utilizada como analgésico. Mas no final do século XIX, a busca por analgésicos mais poderosos ainda continuou, e em 1898, o famoso laboratório alemão Bayer lançou no mercado a diamorfina, que era uma versão modificada, que tinha uma ação mais rápida que a morfina, mais potente, mais barata e, segundo a empresa, não viciante. Mas logo se descobriu que era justamente o contrário, né? Ela encaixava tão bem nos receptores do cérebro e o órgão se adaptava tão rapidamente a ela que as doses precisavam ser cada vez maiores. Ou seja, a dependência da droga era ainda pior. Isso sem falar nos sintomas da abstinência, que também eram bem mais fortes. Então, com isso, em apenas 4 anos, a substância foi proibida em vários países e retirada do mercado. Mas, infelizmente, né, alguns usuários passaram a utilizá-la de forma recreativa e, por conta da sensação de poder que ela causava, a batizaram de heroína, né, com seu uso se disseminando, né, e a mistura com outras substâncias altamente tóxicas, ampliando os efeitos e barateando os custos. E aí virou, né, essa catástrofe social que nós vemos hoje. Mas voltando à morfina, o livre uso dela, né, causou não poucas mortes, inclusive de gente famosa, como o Jack London, né, autor de Chamado Selvagem, Caninos Brancos, e desse outro livro aqui que eu terminei também há poucos dias, O Lobo do Mar. O London foi um que morreu de overdose de morfina
E até hoje não se sabe se a morte dele foi intencional ou não. Então, né, por causa desses problemas, a comercialização foi se tornando mais e mais restrita. E na época em que a Agatha escreveu Cipreste Triste, na década de 40, já não era fácil conseguir a substância livremente. No livro da Agatha, uma ampola sumiu da maleta da enfermeira e ela não contou nada a ninguém justamente porque poderia ser prejudicada profissionalmente, né, se fosse considerada desleixada com remédios perigosos. E a autora conta aqui 2 casos reais de envenenamento com morfina, sendo que um deles foi muito comentado na época e parece ter sido a inspiração da Agatha para o seu livro. E de qualquer modo, né, a autora conclui que, mais uma vez, sim, a forma como o veneno aparece no livro da Agatha, né, a utilização, os efeitos, o modo de detectá-lo e até o possível antídoto mencionado são bem fiéis, né, ao que aconteceria numa situação real, mostrando que a Agatha sabia do que estava falando. Quem me acompanha já sabe que em outubro temos o Victober, né, que é um mês dedicado às leituras vitorianas. Então, por conta disso, não teremos leitura da Agatha, mas o projeto retorna em novembro para o nosso último livro, o 13 à Mesa. Será uma releitura, mas uma daquelas com gostinho de novidade, porque eu não me lembro de nada, né? Além de ter aqui a complementação do Dicionário de Venenos. Ele está aqui no capítulo V de Veronal, né? Então, se você tem esse livro aqui parado na estante, eu deixo o convite também para você que faça a leitura e no último domingo de novembro, dia 30, a gente conversa sobre ele. E eu termino esse vídeo por aqui, né? Agradeço a todos que assistiram, espero que tenham gostado. Não esqueçam da curtida e do comentário aí embaixo, né? O que achou do vídeo ou da obra, né? Se já leu ou pretende ler, para a gente poder conversar um pouco mais. E se não tiver comentário a fazer, deixe também ao menos um emoji, né, para me ajudar na divulgação e no crescimento do canal, tá certo? Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.